Bom dia, graça e paz. Espero que você esteja bem. Começamos mais uma semana e graças a Deus por isso, né? Mais uma semana onde a gente vai poder ouvir aquilo que o Senhor quer tratar o meu e o seu coração. E quero compartilhar com vocês nessa semana um tema bem que o Senhor tem falado muito comigo, algo que eu tenho aprendido, né? E eu espero que de verdade o Senhor ministre também na sua vida. E o tema essa semana que eu quero deixar para mim e para você, vamos falar, né, juntas, mas abre espaço para respirar, né? E é algo tão comum hoje em dia. E semana passada, conversando com uma mulher da nossa igreja, e eu meditando, né, sobre algumas coisas do nosso dia a dia, da maneira como a gente vive, que muitas vezes nós não temos tempo para esse respirar, né? E eu não tô falando respirar ou automaticamente aí de encher o seu pulmão de ar, mas o respirar com calma, com leveza, né? Aquele tempo onde você consegue parar e simplesmente não fazer nada ou fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo. Hoje em dia, essa vida corrida, né? E independente se você trabalha fora ou não, o fato é que a gente faz muitas coisas e a mulher, ela tem esse dom, né, de abraçar várias coisas ao mesmo tempo, e ela só vai assumindo, e muitas vezes nós não temos tempo pra gente, né? A gente pensa em tudo, em todos, mas a gente sequer tem tempo para chorar, né? O que eu dividia com essa irmã da igreja essa semana, porque às vezes até para isso a gente acaba se anulando, a gente deixa os nossos sentimentos de lado e a gente só vai sobrevivendo. Mas eu creio que não é isso que o Senhor tem pra gente, né? A palavra diz que Ele veio para nos dar uma vida em abundância e passar pelos processos, viver os sentimentos, né? Eles são extremamente necessários. Então, o que eu quero dividir com você essa semana é algo que, como eu falei, eu estou tentando aprender, que é esse parar e priorizar realmente o que é prioridade, porque tem coisas que não vão voltar e você precisa viver naquele momento, né? Aproveitar aquele momento, aquele dia, aquela oportunidade de sentar com alguém e conversar e chorar, ou enfim, apenas ouvir, apenas falar. Então essa semana, de verdade, abra seu coração, deixa o Senhor falar, porque a verdade é que a gente vive num ritmo caótico. É assim que eu enxergo muitas vezes o nosso dia a dia, né? Porque temos muitos eventos em casa, dos filhos, do marido, os nossos, né? As nossas atividades do trabalho, reunião, às vezes coisas a se resolver na família mesmo. E aí a gente simplesmente vai fazendo, né? Vai resolvendo, cuidando de um, cuidando de outro, e saindo de um lado, atravessando a cidade para chegar no trabalho, enfim. E aí muitas vezes a gente se encontra esgotada, sem energia, né? E às vezes esse descansar em verdes pastagens, né? Ou sentar-se ao lado de águas tranquilas, como nós ouvimos no devocional que a Daiane trouxe na semana passada, baseada no Salmo, é tudo que a gente de fato gostaria, né, de estar vivendo e de estar nesse lugar. Eu quantas vezes
né? Já orei e falei, Senhor, eu queria me enfiar num buraco, ficar ali quietinha. Mas a verdade é que a gente precisa de espaço para respirar. E esse espaço é a margem entre o nosso ritmo, né, de tudo aquilo que a gente tem para fazer e precisamos fazer, e o nosso limite, de fato, né? Aquele conversar sem pressa com alguém, jantar com a nossa família na mesa, ao invés de se comer ali rapidinho em pé. Quantas vezes eu faço isso? Eu me pego ali, né, todo mundo sentado na mesa e eu com o prato na mão, comendo em frente à pia. E às vezes meu marido chama a atenção e fala, mas por que você tá aí de pé? Eu falo, nossa, é verdade. Então, ter esse espaço, né, para respirar intencionalmente, de uma forma mais calma, moderada, pensando na prioridade da prioridade, porque às vezes é assim que a gente vai precisar encarar, né? Eu vou resolver o que é uma prioridade da prioridade. Provavelmente você vai concordar comigo que viver dessa maneira parece ser melhor do que um sentimento de agitação e cansaço, né, que muitas vezes a gente tem diariamente, porque nós assumimos muito compromissos, estamos sobrecarregadas, cansadas, exaustas. E se a gente for olhar para nossa agenda, mesmo assim, ela tá cheia de coisas para fazer, para resolver. E ao mesmo tempo, eu creio que assim como eu, você também tem lutado para desacelerar, né? Então, o que está te forçando a viver fora do seu limite, mulher? Uma pergunta que eu quero te fazer. Eu faço para mim também. E é difícil reconhecer, né? E até difícil admitir. Mas a verdade é que aquilo que eu consegui... uma das coisas, né, que eu consegui identificar é o medo de perder a oportunidade, e aí eu vou tentando encaixar, né, um café da tarde com uma amiga, mesmo se eu estou exausta, medo de ficar para trás de todo mundo, né, e aí a gente fica muitas vezes navegando na internet, procurando coisas que a gente não precisa, mas porque dizem que a gente precisa ter, então a gente não quer ficar para trás, não quer ficar de fora, né? Medo de decepcionar as pessoas, e aí você acaba concordando em participar de algo que no fundo você não gostaria, né? De fazer parte ali daquele grupo, ou então de aceitar de estar em um lugar que alguém te convidou, mas no fundo você não gostaria de estar naquele lugar, porque ali não é, né, a sua tribo, vamos dizer assim, não é um lugar que você, enfim, gostaria de estar, né, mas a verdade é que o medo, muitas vezes, é o que nos motiva, né, a fazer o que nós não queremos fazer. E o medo, ele cochicha mentiras, dizendo que estamos sendo deixadas de fora, deixadas para trás. E assim você sobrecarrega sua agenda, estoura sua conta bancária, vive cansada, sem tempo para você, para sua família, para aquilo que realmente importa, que às vezes é não fazer nada. Porque às vezes é isso que nós queremos, né? Nós não queremos fazer nada. E o medo, ele rouba espaço que temos para respirar. Muitas vezes, como eu disse, né? Esse medo, ele acaba fazendo a gente se sobrecarregar. Mas você conhece o mandamento que a Bíblia expõe para nós e ele é repetido por diversas vezes, que é: não tenha medo. Deus nos diz para que não precisamos deixar o medo nos intimidar, e ele nos oferece uma maneira muito simples para superá-lo. E eu quero deixar aqui
né, 2 versículos. Um é Salmo 34:4, que diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores ou dos meus medos, porque o Senhor, ele nos livra, né, de todos os nossos medos. E também Isaías 41:10, que diz assim: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Meu Deus, falando comigo e com você nesta manhã. Então, não deixe o medo, né, motivar as suas escolhas, suas decisões. Faça aquilo que vai te fazer bem, escolha aquilo que é prioridade, dá prioridade, né? Coloque Jesus em primeiro lugar, a sua família, né? Viva intencionalmente e com intensidade momentos únicos que nunca mais vão voltar. É isso que realmente vai valer a pena. E eu quero deixar uma pergunta para você pensar, né? Dá uma olhada na sua agenda e pergunte para você mesma. Pergunte a você mesma: em qual dessas atividades eu concordei em participar só porque eu tive medo de perder uma oportunidade ou medo de decepcionar alguém ao dizer não para ela? Então pense, reveja algumas coisas, porque disso muitas vezes